I am just training. Olá, maninhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória. E eu sou a Elle, e esse é o podcast 0226, um podcast que fala sobre tudo, seja séries, músicas, filmes, entre outros. Exatamente, fiquem ligados que toda quinta-feira teremos um episódio novo, né? E pode procurar a gente em todos os streams. No Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, e se você quiser ver o nosso rostinho, é só ir no nosso canal do YouTube ou na nossa Twitch. Exatamente, a gente também tá no TikTok, no Instagram e no Kawaii. Praticamente, assim, quase em todos os lugares. E vamos deixar tudo aqui linkado para vocês ir lá conferir. Galera, só um disclaimer aqui no começo da gravação, que como eu e a Vitória estamos gravando remotamente, ou seja, cada uma na sua casa, pode ser que tenha alguns barulhinhos externos, e se a gente estiver olhando muito pro lado, é porque a gente tá se vendo, tá bom? A gente tá numa call aqui, e a gente tá se vendo, e pra ter uma qualidade melhor aqui pra vocês, a gente tá gravando com duas câmeras diferentes, por isso que a gente vai se olhar na call e olhar pra câmera pra poder tá falando, beleza? Passando isso, bora pro episódio. E o episódio número 1 é a primeira temporada de Os Bridgertons. E o que é Os Bridgertons? Os Bridgertons é uma série inspirada nos livros da Julia Quinn. E essa série foi criada pelo Chris Van Dusen e produzida pela nossa querida Shonda Rhimes. E pra quem não sabe, né, acho meio difícil, a Shonda, ela é a autora de Grey's Anatomy, né, e agora ela é dona e proprietária da Shondaland, que é a produtora responsável pelas temporadas de Bridgerton. E só deixando aqui bem claro que a Julia Quinn, que é a autora da série de livros, ela supervisionou a série inteira. Isso mesmo, inspirado, né, no primeiro livro, O Duque e Eu, essa primeira temporada, ela foi lançada no dia 25 de dezembro de 2021, e ela se passa numa sociedade imperial, né, na realeza lá, onde realmente a realeza britânica está exercendo sua função. Então a gente também tem essas diferenças aí no lance da sociedade. Sim, com foco principal na família Bridgerton, né? Obviamente, porque leva o nome da série. E também a série conta a história da família Featherington e da realeza e da nossa querida fofoquinha Lady Whistledown. E é bom lembrar também que essa série é classificada para maiores de 16, então já sabe, né, gente? Tirem as crianças da sala! Tirem as crianças da sala! Então agora a gente vai falar, assim, sobre a família Bridgertons, que ela é formada pela Lady Violet, né, a matriarca, né, e seus filhos, o Visconde Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, Eloise, Francisca, Gregory e Hyacinth. Sim, 8 filhos, gente. 8 filhos. E como a gente pode notar, cada filho tem ordem alfabética, né, os nomes deles. Segue a sequência aí. Exatamente. E nos primeiros episódios, né, a gente já vê a Daphne adentrando ali a temporada de casamentos, né? A Daphne, ela vai adentrar a alta sociedade, então ela tá em busca de um marido, né? Mas pra ela poder adentrar ali e ficar tudo certo, tudo ok, ela precisa conquistar ali o afeto da rainha, né? Ela precisa, como eu posso dizer, conseguir a atenção da rainha, né? E aí ela tá nessa busca de ser uma esposa perfeita. E ela consegue, né? Porque ela acaba ganhando o título da própria rainha Charlotte de diamante da temporada. Isso mesmo. E um personagem muito importante também nessa série é o nosso querido Visconde Anthony, né? O primogênito. E ele recebe esse título de chefe da família depois da morte de seu pai. Mas a gente descobre, né, mais sobre a morte do Edmund Bridgerton na segunda temporada, então a gente também vai falar dela, fiquem ligados aí. E a gente vê esse conflito que ele tem, né, ele tá perdido porque ele era conhecido como um jovem libertino, né, ele gostava de farra e tal, e agora do nada ele tendo que cuidar das 8 pessoas, né, contando com a mãe dele, 8 pessoas da família.
Sim, exatamente. Além disso, a gente tem 3 irmãos ali que ganham, são bem introduzidos nessa primeira temporada, né? Bem desenvolvidos, né? Que são o Benedict, o Colin e a Eloise, né? É, e o Bennett, né? Ele é um artista, né? Um aspirante artista. Ele ainda tem receio, né? De suas pinturas. Ele fica querendo buscar um incentivo maior. Tipo, será que eu vou ser artista? Será que eu vou seguir nisso? Meu irmão já é um visconde. Eu estou aqui nas minhas pinturas. O que que eu faço? E também, né? O Colin, né? O Colin, ele já é um irmão mais simpático, brincalhão. E ele adora, né? Viajar pelo mundo, assim. E ele também acaba tendo um interesse ali romântico durante essa temporada. Sim, sim, sim. Agora a gente vai falar dela, o destaque, praticamente a personagem favorita da galera, que é a nossa querida Heloise. E, só pra deixar bem claro, a Heloise, ela é nos apresentada, né, como um contraponto ali da Daphne. Ela é o contrário da Daphne, né? A Daphne é toda perfeitinha, toda... é o diamante da temporada, e a Heloise é o oposto, né? A Daphne, ela quer fazer tudo certinho, e a Heloise, ela questiona, né, sobre os deveres das mulheres, né? O que as mulheres têm que fazer na sociedade, por que elas só estão fadadas a se casar e depender de um homem, né? Elas podem ser muito mais do que isso, né? E, consequentemente, ela acaba se sentindo a ovelha perdida ali da família dela, né? Porque ela sabe que ela também nunca vai ser perfeita igual a Daphne. E exatamente, a Heloise, ela possui uma melhor amiga, né, que é a Penelope Featherington. E falando, né, dos Featheringtons, é uma outra família bem focada ali na série, né? Formada por Lord Featherington, sua esposa Portia e suas 3 filhas, Prudence, Philippa e Penelope. Gente, é quase um trava-língua. No primeiro momento, a gente tem esses personagens, né, que compõem a família Featherington, mas logo mais pra frente, a gente vai ser apresentado a uma prima distante, né, que também vai debutar ali na sociedade, que é a nossa querida, ou talvez nem tanto, Marina Thompson. E ao contrário, né, dos Bridgertons, os Featheringtons, eles não são tão populares, assim, na sociedade, né, eles são considerados, tipo, meio que os novos ricos, e a Portia, né, ela sempre é a pessoa meio que manda, assim, apesar do ter o Lord, né, Featherington, ela é quem manda, assim, nas coisas da casa, até mesmo na vestimenta das filhas, né. Sim, sim. Sendo assim, o figurino, né, da família Featherington e a casa deles está num tom mais extravagante, né? Os figurinos com cores bastante chamativas e, enfim, muitas estampas. E a casa também, quando a gente percebe na questão da fotografia, tem uma gravada de uma luz mais baixa, né? O contrário da família Bridgerton, né? Que tá sempre com cores pastéis, né? Eles não são os novos ricos, eles estão ali há muito tempo, já estão firmados, então não precisam se preocupar em aparecer, né? Então eles usam uma paleta mais clara e as filmagens, né, na casa dos Bridgertons são naturalmente mais claras também. Isso. E voltando, assim, a falar dos Featheringtons, a gente descobre que o Lord Featherington, ele usa todo o dinheiro da família, até os dotes, né? Que são os dotes, para quem não sabe, né? É o dinheiro usado na época que era pro futuro marido, né? A família pagava pro homem por casar com a menina. Muito bizarro isso, mas era a época, né? Então, ele usou todo esse dinheiro e aí a Portia já viu, né, ela surtou. E com essa chegada da Marina, né, também atrapalhou os esquemas de Portia de debutar as filhas, porque Marina apresentou ser uma menina muito bonita ali, e aí a Portia já ficou desesperada, e também descobrimos que Marina escondia segredos, que nada mais, nada menos do que gravidez. E a Portia tenta expulsar ela da casa, mas como o Lorde, ele tinha um esquema lá com o pai da Marina, ela acaba não conseguindo. Então a ideia da Portia é fazer com que Marina engane um homem assim da alta sociedade para
poder sustentar ela e a Portia conseguir se livrar logo dela. E um desses homens, como a gente comentou lá em cima sobre o Colin ter um interesse romântico, é nada mais nada menos do que Marina Thompson. Então ela acaba tentando querer enganar o Colin ali para ser o pai do filho dela. Sim, exatamente. Agora vamos falar do nosso galanzão, né, da nossa série, que é o Simon Bassett, ou Duque de Hastings. Né? Já podemos começar aqui dizendo que, ao contrário dos livros, na série o Simon ele é representado, né? Ele é interpretado por um ator negro, né? E a série traz bastante dessa representatividade, né? Através da rainha Charlotte, que tem descendência africana, né? Na série ela ambienta bem, né? O fato de a rainha ter ascendido ao poder, né? Se casando com um rei que é britânico, né? E aí ela trouxe com ela também várias pessoas negras para a alta sociedade, né? Trazendo assim uma sociedade mais igualitária na questão racial. E com isso, né, a série já vai tornando algo diferente dos livros, né? É algo mais original. Mas assim, agora voltamos para o galã. Ele chega lá, né, em Londres, com o objetivo de resolver negócios de família, porque o seu pai acabou morrendo. Então o Simon virou o Duque de Hastings. Durante os episódios a gente vai vendo, né, que o Simon ele não tem uma relação muito boa com o pai dele. Tanto que nos flashbacks a gente tem uma luz mais fria ali, uma ambientação mais pesada, né? Porque realmente o passado dele não era uma das coisas mais felizes ali, né? Então a fotografia ela traz aquilo de uma forma mais fria, mais triste e mais dramática. E vemos nesse passado do Simon que o ex-duque ele se preocupava mais com a linhagem, né? Ele queria passar a família Hastings adiante, ele só queria ter herdeiros. E aí a duquesa, né? Ela sempre tentava ali, sempre tentava ter uns filhos, mas ela teve muita dificuldade em ter filhos. E quando finalmente o Simon nasce, né? A duquesa acaba morrendo. Sim, a gente vê também, né, que a infância do Simon, como a gente já citou, ela foi muito ruim, né? O pai dele cobrava muito que ele fosse uma pessoa perfeita, né? Como a Vi falou, ele prezava muito o sobrenome da família e se manter ali na alta sociedade. E por causa disso, no leito de morte do pai do Simon, né, no ex-duque de Hastings, o Simon ele promete pro pai dele que ele nunca vai se casar e que ele nunca vai ter filhos, né? Exatamente por conta desse fato, né? Ele não vai passar o nome do pai dele adiante. E uma personagem muito importante também na vida de Simon, como na série em si, é a Lady Viúva, a Lady Danbury. Ela é como um pai e uma mãe pro Duque, né? Ela aconselha, ela cuidou, ela é a mentora, assim, de vida do Duque, do Simon. Sim, a Lady Danbury, ela possui uma personalidade muito forte, né? Ela também possui uma grande influência na alta sociedade, né? Sendo uma das amigas, arrisco dizer, uma das melhores amigas ali, né? Da Rainha Charlotte. E por falar na rainha, né? Vamos falar dela mesmo, a Maioral, ela é uma personagem, como a gente já falou, totalmente nova nos livros, ela não existe. E ela é uma mulher de muita personalidade. Sim, sim. A Rainha Charlotte é uma das minhas personagens favoritas da série, né? Não só pela sua personalidade, mas também pelo seu figurino, né? Já que ela é a rainha e ela pode tudo e ela também não tá nos livros, toda vez que ela for aparecer, por que não toda vez diferente, não é mesmo? Então é uma curiosidade aqui, né? Que toda vez que a Rainha Charlotte ela aparece na temporada, ela tá com um vestido diferente, com uma peruca diferente e com uma maquiagem diferente, né? Com o crescimento da série, né? Com o passar dos episódios, você vai percebendo que ela vai ficando mais extravagante, né? E isso, né, como a gente falou, só reforça a personalidade e a presença dela ali na série. Eles não fizeram uma personagem só por fazer, mas o que é pouco revelado pra gente, né, aprofundado, é a relação dela com o rei, que isso já
melhorada, assim, na segunda temporada. E provavelmente será desenvolvido mais também com a confirmação que a Netflix deu do spin-off da série dela. Então a gente vai poder ver, acompanhar mais sobre a trajetória de vida dela, dessa personagem totalmente exclusiva. Sim, exatamente. Vem aí muita coisa sobre a rainha, né? E como a rainha, a alta sociedade também, a sociedade londrina, né? Eles têm um vício em comum, né? Que é a nossa Gossip Girl, né? A nossa Lady Whistledown, né? Ela tem um jornalzinho ali de fofoquinhas, né? Um fofoca diária ali, né? Então todo mundo é meio que viciado no jornalzinho, no panfletinho dela. E a Lady Whistledown, né, ela conta sobre os bastidores da temporada, sem rodeios, sem papas na língua, direto ao ponto, e contando, né, colocando o nome de cada um dos envolvidos em cada fofoquinha que tem e dando sua opinião sobre o que ela pensa sobre a sociedade londrina. Sim, e no começo dos episódios, né, a identidade da Lady Whistledown, ela é meio misteriosa, assim, né? Mas no episódio 8 a gente tem a revelação, né, de quem é a Lady Whistledown, que é a Penelope Featherington, né, a irmãzinha mais nova ali do clã Featherington, né? E ao contrário de muitas séries que perdurariam, né, de repente a identidade, né, um exemplo, né, Pretty Little Liars, Gossip, por aí vai, que misericórdia, nossa, 30 mil temporadas pra você descobrir quem que é a pessoa. Em Bridgerton é diferente. Logo no último episódio a gente já descobre que a Lady Whistledown é nada mais nada menos do que a Penelope Featherington. E agora, né, depois de apresentar um pouco de todo mundo e da série, a gente vai falar deles, do casal de milhões, do casal que pega fogo, e que um tenta fugir do matrimônio e o outro busca um homem para se casar. Esse casal é uma loucura. Realmente. Nas, na série, né? Diferente dos livros, na série a Daphne ela conhece o Duque, né? Enquanto ela tá fugindo ali do Nigel. Né, o Nigel ele é um cara que ele é obcecado pela Daphne. Ele sempre quis casar com a Daphne, né? Então a nossa querida protagonista tá fugindo ali do Nigel. E nisso que ela tá fugindo, ela encontra com o Duque, o que já é diferente do livro, né? Porque o Duque e a Daphne só se conhecem depois da Daphne já ter batido no Nigel, né? Então, a princípio, né? Um não vai com a cara do outro ali. Mas rola um negocinho. Assim. É, e essa cena, né, que ele comentou da porrada, ela também acontece na série. E é nesse momento, né, que o Simon chega na Daphne e fala: "E se a gente fingir que estamos nos cortejando, não é mesmo?". Então, aí dá o início para ele, nenhuma mulher, né, vai ficar atrás dele, já que ele tá cortejando a Daphne, e já os homens, né, quando um tá interessado, todos estão interessados, então vai atrair mais homens para a Daphne. Sim, e no livro, né, os protagonistas contam pro Anthony, né, o irmão da Daphne, sobre o plano deles, né? O plano de eles fingirem estarem interessados um no outro, né? Pra poder afastar as pretendentes do Simon e atrair pretendentes pra Daphne. O que não acontece na série, né? O Anthony, ele fica de fora ali, ele fica, tipo, não tá sabendo de nada, né? Então ele fica muito preocupado com a aproximação do Simon com a Daphne, porque ele era amigo do Simon, né? E também por conta do Anthony ter prometido a Daphne em casamento pro Nigel, né? Putz, ó, veja bem, né? Tá. É muita sacanagem do Anthony, né, ele faz isso, promete a irmã sem nem mesmo perguntar pra ela, mas isso ele faz porque, ele acha que é o que esperam dele como um visconde, né, mas ele acaba descobrindo, né, o Simon conta pro Anthony o que o Nigel tentou fazer com a Daphne, e aí ele fica pistola e tenta cancelar o casamento e o acordo. Sim, mas aí o Nigel, né, ele, com o cancelamento desse acordo entre ele e o Anthony, ele fica pistola também e ele tenta se vingar
da Daphne, né? Ele fala pra ela que ele vai contar pra sociedade inteira de que ele ficou sozinho com ela, né? E isso arruinaria a reputação da Daphne. Mas é onde a gente vê que a nossa querida Violet, ela não tá ali só de enfeite, ela tá ali, ela mostrou que veio, né? Aí, com a ajuda de alguns de seus empregados, ela acaba por descobrir algumas coisinhas ali, né? Umas pitadinhas de umas coisinhas que o Nigel, juntamente com a família dele, fazia. E aí ela espalha esse boato. Sendo assim, a Lady Whistledown também fica sabendo, né? E aí, Daphne está salva desse casamento, né? Dessa furada. Exatamente. E, né, e ao longo dos episódios a gente vai vendo a aproximação, né, da Daphne e do Simon, né, e tudo começa eles começam a virar, tipo, melhores amigos, né. E aí chega um momento que a Violet fala pra Daphne que a base de um casamento é a amizade, né, ela tem que procurar amizade entre os parceiros, mas o único parceiro que ela tem essa amizade é o Simon, e ele não quer casar, gente. E aí a Daphne fica com esse questionamento, né, de, pô, mano, como assim a base de um casamento é a amizade? Ela tenta procurar mais sobre o que é a base de um casamento. E aí, né, a Daphne acaba descobrindo que ela gosta do Luke e ele também acaba percebendo que gosta dela, né. E quando ele percebe isso, ele quer se afastar dela pra não magoar ela. Então ele fala assim: "Acabou tudo, o nosso acordo, não seremos mais amigos, não vamos mais com essa farsa", mas ele, no fundo do fundo, ele queria muito, mas, a promessa para o pai foi maior do que a Daphne. E com isso, né, depois dessa confusão toda de acordos desfeitos, né, o sobrinho da rainha, ele, o príncipe, chega na cidade. E aí, por que não, né? A rainha tenta juntar o sobrinho dela com o diamante da temporada, né? Além dela estar casando o sobrinho dela com uma pessoa que ela considera ser perfeita, ela também vai ter ali muitos comentários, né, na nossa página da Lady Whistledown, né? Mas, apesar da Daphne estar meio chateadinha ali, né, de não estar mais ao lado do Duque, né, ela tinha objetivos a serem cumpridos, né, ela entrou na temporada de casamentos com um objetivo em mente, que era se casar, então ela vê no sobrinho da rainha uma oportunidade, né, os objetivos delas eram maiores, né, então ela acaba se aproximando ali do príncipe. E obviamente com aquele claro clichê romântico, né, "Ai, tá fazendo ciúmes", realmente funcionou, porque o Duque fica realmente com ciúmes, né, e ele tenta fugir de Londres, mas antes de fugir de Londres, ele passa para que ele dá o último adeus, e só que esse último adeus acabou virando uma grande confusão, não é mesmo? Porque quando o momento, né, que o príncipe ia chegar na Daphne e falar assim: "Casa comigo", ia pedir a mão dela em casamento, a Daphne acaba vendo o Duque, e aí ela fica toda desesperada e nervosa, então ela sai da festa, e aí os 2 acabam se encontrando no jardim, rola um bitequinho, rola umas beijoca, rola uma pegação, e aí o irmão de Daphne, né, o Anthony, ele acaba vendo tudo isso e barracou, porque, né, a gente mulheres não podiam, né, ficar sozinha com um homem ainda, então o Anthony propõe um duelo para o nosso querido visconde, ou o nosso querido duque. Mas aí, depois dessa confusão aí do duelo, acaba não acontecendo, a Daphne, ela, né, impede que o duelo aconteça, e aí ela se casa com o Duque, né? Apesar de que tem no episódio do casamento deles, o Simon, né? Ele faz uma declaração belíssima, provando por A mais B porque que ele tem que casar com a Daphne, né? Então aí, casados, alianças trocadas, bora pra lua de mel, não é, meninas e meninos, tudo bom? E aí, o Simon fala pra Daphne que ele não pode ter filhos, né? Beleza, sussa, maravilha. E aí, enfim, né? Depois a Daphne acaba descobrindo, né? O motivo do Simon não poder ou não querer ter filhos, né? E aí ela
isso acaba fragilizando o casamento dos dois, né? Mas aí ela explica, ela fala, não, não, vamos lá, mãozinha dada. E aí você não precisa ser perfeito, né? Pra eu poder estar te amando aqui, né? E aí no final, só alegria. Só alegria, né? E aí vem o primeiro filho do casal, um nenenzinho muito fofinho, por sinal. E agora a gente vai comentar sobre livro versus séries, né. A gente não leu os primeiros livros, né, o primeiro livro do Que Eu e o Visconde, que me amava, que é a segunda temporada, mas a gente pesquisou bastante e a gente consegue falar um pouco sobre o que tem de diferente entre os 2. Exatamente. Na série conhecemos um personagem totalmente novo, né? Vários personagens totalmente novos, além da rainha Charlotte, que é o amigo do Simon, né? O Will, o lutador. Sim, e nos livros a gente vê que o Simon ele não luta boxe, né, mas na série sim, então ele tem esse amigo, esse melhor amigo dele que é o Will, e toda a família dele, que ele faz parte de uma companhia de boxe, né, e ele acaba se envolvendo em um acordo ali, em uns esquemas, não muito quer dizer, favoráveis para ele e não favoráveis para o Lord Featherington, que o Ferrell acaba morrendo, assim como nos livros, né, o Lord Ferrell ele não existia nos livros, ele foi criado para a série, mas acabou dando cabo nele, na série. Sim, como a Vi falou, né? Além do Will, o Lord Featherington também não é um personagem que tá vivo, né? Tipo, ele já morreu nos livros, né? A Portia, ela é viúva. E também temos o Will e a Rainha Charlotte. E eles não estão ali, não são personagens pra tapar buraco, né? Eles são personagens ali que têm umas histórias, né? Tanto é que a Rainha vai ter o seu spin-off. Eles têm profundidade, né? Eles têm um desenvolvimento ali, um desenrolar, uma evolução ao longo da temporada. Então, e também outro personagem também que a princípio tá ali, por estar ali, mas a gente vai vendo o desenvolvimento dela um pouco mais na segunda temporada, que é a costureira Madame Delacroix, que ela faz, né, os vestidos das meninas, da alta, ela sempre tá ali, todas, elas sempre se encontram na costureira e tals. E também tem a amante de Anthony, né, na série ela tem um nome e no livro ela tem outro. E assim, né, a gente vai vendo, né, que aos poucos, assim, da primeira temporada e tanto da segunda, a Netflix, ela vai se afastando, assim, dos livros, né, a Shonda e a Netflix, juntamente com a Julia Quinn, né, porque tem a supervisão dela, vão pegando, tipo, tentando pegar a essência de cada livro, e para transmitir, pra série, né, tentando fazer uma série, uma obra totalmente original. A primeira temporada, né, a gente sabe que tem alguns pontos bem comuns, já a segunda ela não tem tanto. Sim, algumas curiosidades também, né, é sobre a produção da série. Né? Eles se preocupam bastante com os figurinos. Cerca de 236 profissionais da moda trabalharam para isso, né? São mais de 7.500 figurinos e todos os detalhes de cada roupa, como flores e joias, foram feitos à mão e especialmente para a temporada, tanto que eles alugaram um galpão para guardar todo esse figurino, né? Então, como a temporada tem muitos bailes, né? E muitos eventos, então pensa, 7.500 figurinos. Misericórdia, é muita roupa. Muita roupa, muita roupa. A Netflix gastou dinheiro com Bridgertons, tanto que eu acho que é uma das séries bem com bastante grana aí que a Netflix desembolsou. Agora a gente vai falar um pouquinho da trilha sonora, né, que é nada mais nada menos que músicas atuais, só que tocadas de uma maneira diferente. Temos primeiro, né, Thank You Next, onde é tocado no primeiro baile, que é onde, né, os pretendentes, né, estão se conhecendo, então a gente pode ver que até na dança, né, eles vão trocando de pares, tipo, Thank You Next, vem o próximo, vão passando assim que nem um Tinder, né, então eles vão fazendo essa brincadeira aí. Também temos Girls Like You, do Maroon 5, nessa cena, em que a Marina e a Daphne, né,
elas começam a receber muitas propostas de pretendentes, né, então elas ficam muito populares, né, as 2 moças mais bonitas dessa temporada, com muitos todos os caras querem uma garota como elas. E temos, né, também, eh, In My Blood, do Shawn Mendes, que ele é tocado no final, perto do finalzinho, assim, que é onde a gente vê a conexão, né, da Daphne com o Simon, assim, a gente vê que os 2 têm uma ligação. E no terceiro episódio, né, também temos, tocando, assim, no baile, que é Bad Guy, da Billie Eilish, que é por conta de que o Simon tá, né, na época que os 2 estavam fingindo, ter aquele relacionamento ali, ele estava fingindo ser um garoto ciumento, um bad guy ali, pra poder os caras ficarem: será que eu vou na" pra atrair os caras, assim, pra Daphne. E temos Wild Dreams, da Taylor Swift, que é tocada aonde, né? Na lua de mel, que já diz o nome, wild, selvagem ali. Já vemos como que é o começo da série, vemos do episódio 1 até o 5, é tudo mais florzinha, né, todo mundo se conhecendo. Depois do sexto episódio pra até o 8 é só Wild Dreams, tudo os sonhos de casamento e a lua de mel. Fogo, labaredas. É, e é isso, maninhos. Esse foi o nosso primeiro episódio, né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, dar aquele biscoito, comentar, compartilhar, dar aquele engajamento assim pra gente. O nosso Instagram é @pod_0226. E essa foi, né, a nossa análise e curiosidades, né? Como a gente falou de Bridgerton Zoom, teremos na próxima quinta curiosidades também. E a análise de Bridgerton 2. Exatamente. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já comenta, curte, compartilha, porque ajuda demais a gente. Se você estiver escutando a gente pelos streamings, nos sigam, porque assim você vai ser avisado toda vez que tiver episódio novo. Como a Vivi falou, são todas as quinta-feiras que tem episódio novo. Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio.